começando então nessa quarta parte dessa aula de nutrição e alimentação de coelhos, lembro, se você não viu as outras três, onde a gente faz algumas definições, onde a gente fala demais sobre fisiologia digestiva, o link vai estar aqui na descrição, ok? Nas outras aulas, a gente utilizou muitos termos técnicos, a gente aprofundou na fisiologia digestiva, justamente para a gente entender melhor tudo que a gente iria falar. Então, nessa quarta parte, a gente vai começar a falar sobre as rações para coelhos, que eu acho que é um assunto que interessa bastante aí aos cunicultores, aos estudantes, fábricas de ração, ao público em geral, né? E obviamente que é muito mais tranquilo de se estudar quando comparado à fisiologia digestiva, né? Bom, antes de começar a falar da ração, nós vamos falar da importância que a ração tem dentro do coelhário. A ração vai ser o alimento que vai levar a maior parte dos nutrientes para o animal, né? A ração vai levar os aminoácidos que o animal precisa, a glicose, a energia, os ácidos graxos, minerais, vitaminas que o animal precisa. Alguns cunicultores podem fornecer mais algum alimento além desse, ok? Mas normalmente o animal viveria bem comendo somente ração. Talvez se você quiser baixar o custo de alimentação, a gente ofereceria volumoso, que a gente vai falar mais para frente. Mas o que eu quero destacar é que a ração representa, pessoal, 50 a 70% dos custos da sua criação. Quando a gente fala em criações PET, que tem alguns custos de divulgação, entrega, nós estamos falando de 50%, porque aí, nesse caso, a alimentação representa menos, porque existem outros custos importantes também. Mas quando a gente fala na cunicultura corte, nós estamos falando aí de 70% dos custos de criação, ou seja, o valor se eleva. Em resumo, o que essa informação fala para a gente? A informação fala que você, cunicultor, tem que ser eficiente no que se refere à alimentação dos animais, porque seu maior custo, a sua maior conta, vem da alimentação. Então, obviamente, que nós temos que ser eficientes e não ter problemas em alimentação, como, por exemplo, o animal eliminar a ração, jogar a ração fora. Isso é preocupante. Bom, dito isso, nós vamos pegar agora dois sisteminhas de classificações não publicados, ok? Que eu achei muito interessante. Então, antes de falar dessas rações, a gente vai falar aqui como que as rações de coelhos podem ser classificadas, ok? Bom, eu tinha uma metodologia de classificação de rações que eu construí ao longo aí dos anos, observando, analisando, entendendo um pouco mais sobre as rações de coelho, que é o seguinte, olha só, nós tínhamos rações que eu considerava rações caseiras, ok? Você chega no supermercado, por exemplo, para comprar ração de coelho, você vai comprar uma ração caseira, né? Uma ração para criações pequenas. Algumas pessoas chamam de criações de fundo de quintal. É aquela ração para uma pessoa que cria coelhos no final de semana. No final de semana vai lá, tem um caseiro, né? A pessoa tem um caseiro que cuida dos coelhos. No final de semana a pessoa vai lá e cuida da criação dela. Uma criação pequena, uma criação caseira. Essa criação caseira, por não exigir tanto dos animais, né? Vai ser suficiente para ela uma ração de qualidade intermediária. Ok? Então, é o que eu estou chamando de rações para criação caseira. Nós temos também, pessoal, rações industriais. Essa ração já é de melhor qualidade. Sem falar de tamanho, porque isso é muito relativo, uma pessoa com pelo menos aí 20 matrizes já poderia investir numa ração melhor, uma ração industrial, principalmente se ela quer alcançar bons níveis produtivos e reprodutivos. Entenderam? Obviamente que o meu sistema, né, que eu utilizo ali, o meu intervalo entre partos, que é um conceito que a gente vai falar nas aulas futuras, ele tem que estar ajustado com a minha alimentação. Se eu tenho uma alimentação otimizada, eu posso ter um intervalo entre partos mais curto. Eu posso, né, usufruir mais da capacidade reprodutiva do animal. Porém, se eu tenho uma ração de qualidade inferior, o meu intervalo entre partos tende a ser maior. Ou seja, eu não posso, né, usufruir tanto da capacidade reprodutiva que aquele animal teria. Bom, vamos chamar a atenção, pessoal, que essas rações industriais
elas vão ser conseguidas somente aí com os representantes comerciais. Não é todo lugar que você vai achar rações de qualidade superior. Essas rações também industriais podem ser divididas, né, em crescimento e reprodução. Você pode achar ração para crescimento e ração para coelhos em reprodução, ok? Bom, essas industriais tendem a ser um pouco mais caras, ok? Quando comparadas às caseiras, mas obviamente que isso é muito relativo. Você pode achar no mercado uma ração caseira de péssima qualidade, ok? Que é mais caro que uma ração industrial. Bom, e nós temos também as rações de animais de companhia, ok? Que são rações premium, rações melhor elaboradas, com valor agregado muito mais elevado. Bom, essas rações vão ser utilizadas principalmente para o coelho de companhia, tá? Nos lares. Elas não vão ser utilizadas ali na granja, ok? A não ser que o cunicultor, tá, queira investir mais na alimentação, o cunicultor pet, por exemplo, que vende, tem uma clientela muito boa, que vende animais a um custo bom. Se ele quiser investir, ele pode buscar uma fábrica de ração que ofereça para ele essas rações de animais de companhia a um preço competitivo, ok? Isso normalmente sai muito caro. Bom, essa então era a classificação que eu considerava antes, né? Que eu considero até hoje, tanto que é a classificação que eu vou apresentar para vocês nos próximos slides. Mas eu queria chamar a atenção, tá, de uma classificação muito interessante, tá, oferecida aí pela professora Ana Klinger, tá? Ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, uma bandeira e uma grande especialista aí na cunicultura, que propôs a seguinte classificação que eu achei muito interessante também, ok? Ela coloca o seguinte, ó, nós temos rações mistas para várias espécies, o que ela chama de interespecíficas, né? Uma ração para coelhos, para porquinho da Índia e para outros animais, ok? Isso é muito comum da gente achar no mercado. Essa ração não atende às necessidades nutricionais dessas espécies, porque são espécies diferentes, ok? Essa ração mista aqui está muito próxima àquela que eu falei quando eu citei a caseira. Ela é próxima da caseira, não se preocupa tanto com o equilíbrio nutricional. Bom, nós temos também rações mistas para todas as categorias de coelho. Essa já é intraespecífica, ok? Seria uma ração para todo coelhário, porém uma ração desenvolvida para coelhos, ok? E nós temos rações específicas para uma categoria, ou seja, rações para coelhos reprodutores, rações para coelhos de companhia, ok? Então eu achei muito interessante essa classificação. Você pode adotar qualquer uma das duas classificações se você quiser aprofundar nesse tema e classificar as rações que a gente encontra aí no mercado, ok? Bom, qual ração vou utilizar? Essa é a pergunta mais importante. Qual ração que você, cunicultor, você interessado em cunicultura, vai utilizar na sua granja? Olha, depende. Primeiramente, depende de quais rações chegam aí para você no lugar que você tem a sua granja. Sabe por que eu falo isso? Olha, seria muito fácil a gente falar que a ração industrial é a melhor, a ração de crescimento, a ração de reprodução. Se você compra uma quantidade, negocia com o fornecedor, isso aí sai um preço competitivo, pode sair, né? Mas nós não podemos esquecer, pessoal, que a ração de coelho, ela não chega em todo lugar. Infelizmente, vai ter aí, considerando que que o Brasil é um país continental, vai ter vários rincões aí, vários lugares onde a ração de coelho não chega, entendeu? Então não adianta a gente falar qual ração utilizar. Você tem que ver quais as opções que você tem de ração. E depois de ver quais as opções que você vai ter, a próxima pergunta seria: quais que são os seus objetivos aí? Você vai criar coelho para você vender carne? Você vai criar coelho, vai ser uma criação pequena para você vender ali para os seus amigos? Ou para consumo próprio? Se for para consumo próprio, se for uma coisa muito pequena, olha, uma ração caseira, onde você vai aumentar o seu intervalo entre partos, você somente vai recruzar a coelha depois que ela desmamar, por exemplo, ok? Agora, se você consegue, você quer produzir coelhos para abate, você quer utilizar um intervalo entre partos aí de 42 ou 49 dias, ou seja, um intervalo entre partos mais curto, ok? Obviamente que você vai precisar de uma ração de melhor qualidade, ok? Se você tem um coelho de companhia,
muita atenção a isso. Esse coelhinho come pouco, o gasto de alimentação com ele é baixo. Então, ó, nós precisamos investir em uma ração de boa qualidade para esse coelhinho. Então, se você conseguir comprar uma ração específica para coelhos de companhia, que essas rações que nós temos hoje no mercado, como por exemplo, a Funny Bunny, a Nutrópica que a gente vai citar aqui, que compre. É um investimento que você vai estar fazendo na saúde, na longevidade, na qualidade de vida desse animal, ok? Então, invista numa boa ração de acordo com o fim que você quer, ok? Bom, vou chamar a atenção que se por acaso você tem dúvidas sobre tudo que eu falei, deixa os comentários aqui, ok? Deixa seus comentários aqui abaixo, que a gente vai interagir e vai te ajudar de alguma maneira a escolher essa ração aí. É um trabalho que a gente já fez várias vezes, né? A gente troca os rótulos, as embalagens aí, prints, fotos, e aí a gente vai ajudando o cunicultor a escolher a melhor opção dentre as que ele tem, ok? Bom, então, nós temos aqui alguns exemplos de rações para coelhos, considerando a classificação de Machado, ok? Não a classificação de Klinger, que também é um bom sistema de classificação. Bom, nós temos aqui, então, a linha caseira. Essa linha caseira aqui é uma ração de qualidade intermediária, ok? Olha, para falar a verdade com vocês, tá? Eu trabalho com ração de coelho já há bastante tempo, né? Formulei rações para coelho, analisei várias rações para coelhos, vi muitos problemas em ração de coelhos, e conversando com alguns colegas aí, a gente percebe que a ração de coelhos no Brasil é algo que nós precisamos melhorar muito, muito, ok? Infelizmente, não há muita padronização da ração de coelhos. Infelizmente, muitas fábricas de ração não respeitam os níveis nutricionais das rações de coelhos. Então, a gente tem muita porcaria no mercado, ok? Não é o caso dessas rações que eu estou mostrando aqui, ok? Não é esse caso, mas nós temos muita ração ruim no mercado, infelizmente, porque não existe uma padronização. Uma coisa interessante que eu sempre percebi, né? Eu já cheguei em várias lojas e quis ver a ração de coelhos. E muitas vezes eu olho o perfil nutricional dessa ração, os níveis de garantia, e eu falo, olha, essa ração aqui infelizmente não é de coelho. Ela está escrita aqui que é de coelho na embalagem, mas não é para coelhos. É uma mistura, mas está longe de ser um alimento completo para coelhos. Então, gente, em resumo, nós precisamos melhorar muito no que se refere à qualidade de rações de coelhos. Obviamente que tem fábrica que produz uma excelente ração. Bom, então nós temos aqui a linha caseira, ok? Vai ser para pessoas que têm uma criação pequena e que não exige tanto, né, um ritmo reprodutivo tão acelerado dos animais, ok? Bom, nós temos aqui muita atenção com a linha industrial. E aí, não vai ser aquela ração que você vai chegar numa loja agropecuária, num supermercado e vai comprar. Dificilmente isso vai acontecer. Embora eu já vi essa ração sendo vendida assim numa casa agropecuária. Normalmente não é assim. Normalmente, esse aqui é o tipo de ração que você compra a partir de um representante comercial. Então a pergunta que eu faço é: quem é o representante comercial da Total aí na sua região, por exemplo? Procura saber quem que é esse representante comercial, procura saber quanto que está custando a linha industrial de ração de coelhos dessa empresa e procura saber também como que você faz para negociar uma quantidade maior, porque isso aí vai ser essencial. Nós vamos falar de preço de rações daqui a pouco e você vai ver que isso tem uma importância enorme, essa negociação. De repente, comprar uma quantidade maior para 3 meses, ou então fazer compra coletiva, isso aí vai precisar. Bom, comparativamente a outro tipo de ração que a gente viu anteriormente, a qualidade dessa é muito superior, ok? Aqui nós estamos falando de um equilíbrio melhor do amido, ok? Um equilíbrio melhor da fibra também, dentre outros princípios nutritivos. Lembre-se, essa relação de fibra e amido vai ser essencial para a qualidade no processo digestivo em coelhos, ok? Bom, e aqui nós temos um tipo de ração muito interessante, tá? Que é a ração para coelhos de companhia, tá? É uma ração que surgiu aí nas últimas décadas, tá? É uma ração mais recente quando comparada à outra.
que é muito melhor equilibrada considerando essa espécie, né? Aqui nós temos aqui, por exemplo, uma ração específica para coelho filhote, muito bem equilibrada, conforme as necessidades nutricionais. E aqui nós temos uma ração de boa qualidade, embora seja para mais de uma espécie, conforme aquela classificação da Anna Klinger que eu apresentei para vocês, ok? Bom, qual que é a diferença desse tipo de ração? Olha, são formuladas com ingredientes de alta qualidade, alta digestibilidade, usam aditivos melhores, né, para aumentar o aproveitamento dos nutrientes, ingredientes mais nobres, ok? Tem uma maior preocupação com a quantidade de amido, quantidade de fibra, ou seja, em resumo, além de melhores ingredientes, o equilíbrio nutricional dessa ração aqui vai ser muito melhor. E aí, sobre essa questão da formulação, o que é uma ração para animais de companhia, bem como a sua formulação, eu vou deixar o link aqui de uma palestra muito interessante que o Felipe Norberto, doutor Felipe Norberto, fez para a gente em um evento de 2018 lá em Goiânia. Eu vou deixar aqui, que ele fala muito bem como que é o processo de desenvolvimento de uma dessas rações que você está dando. Bom, para finalizar então, esse tipo de ração aqui, ó, é uma ração onde é uma ração que vai ser oferecida para animais de companhia. O cunicultor não vai comprar essa ração aqui, porque o custo por quilo é muito caro. Se uma ração comum custa R$3 o quilo, aqui nós estamos falando de 10 a 15 reais o quilo, quando mais caro. É muito comum você chegar e comprar um pacote de meio quilo por 9, 10 reais ou mais. Entenderam? Então, não é o tipo de ração que nós vamos oferecer dentro da granja. Dentro da granja, nós podemos oferecer aquelas que a gente já comentou. Ok?